Abra sua Bíblia aí em Tito, retomando e continuando a série de pregações na pequena carta de Tito, de Paulo escreveu essa carta àquele amado irmão. E enquanto você abre a Bíblia aí, quero que você pense numa pergunta. Se alguém chegasse para você e dissesse o seguinte: qual é a igreja dos seus sonhos? Qual é a igreja dos seus sonhos? Se você pudesse escolher o lugar, pensa aí, na cidade, avenida, se a igreja ficaria numa esquina ou não, numa avenida ou no meio de um bairro. Quem seria o pastor? Não me responda, tá bom? Não precisa responder em voz alta. Mas quem seria o pastor dessa igreja? Quem seriam os músicos? Talvez você conheça muitos bons músicos e pensa numa banda aí para a sua igreja. Quem cantaria na sua igreja? Que tipo de música tocaria lá? Né? Músicas mais agitadas, músicas mais calmas, hinos, ou músicas mais contemporâneas? Né? Se você pudesse escolher a igreja do seu jeito, como ela seria? Paulo, aqui nesse texto que nós investigaremos hoje, não vai dar toda a receita de uma igreja, ou da igreja que agradava a ele, mas vai falar sobre uma igreja que agrada a Deus. E nós vamos ver isso nos versículos que nós vamos pensar juntos aqui. Nós vamos ler hoje Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9, e vamos tentar encontrar pelo menos 3 aspectos da igreja que agrada a Deus. Essa igreja ela deve ser uma igreja organizada, uma igreja em ordem. Essa igreja deve ser uma igreja com líderes de caráter, com homens de caráter aprovado. E essa igreja também deve ser uma igreja centrada na palavra de Deus. Tito recebeu essa incumbência de Paulo. Nós já vimos na semana passada, nos primeiros versículos desta carta, que Paulo se apresenta como um escravo de Jesus Cristo, alguém que fazia única e exclusivamente a vontade de Deus. Essa carta foi escrita provavelmente depois da prisão dele em Roma. Né? Paulo passou pelo menos 2 anos lá em Roma, a gente vê isso no finzinho do livro de Atos. E de lá provavelmente ele foi solto e continuou suas viagens. Pelo que a gente vê no decorrer da carta, Paulo passou pela ilha de Creta. Creta era uma ilha ali no mar Mediterrâneo, ao sul da Grécia, e ele passou por lá e provavelmente fundou aquela igreja. Mas como muitas outras igrejas do Novo Testamento, Paulo provavelmente não teve muito tempo lá naquele lugar. Então agora ele dá uma missão para Tito. Então nos primeiros versículos, foi o que o pastor José pregou para a gente na semana passada, ele falou sobre o teor, principalmente o teor daquilo que Paulo vivia, né? Da esperança do Evangelho, as coisas eternas que são mais importantes do que qualquer outra coisa. Mas ele fala sobre aquela mensagem como sendo o cerne da sua própria vida. E agora ele vai transmitir essa missão para o jovem Tito, que agora precisa fazer algumas coisas na ilha de Creta. E acompanhe a leitura junto comigo em Tito, capítulo 1, versículo 5. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. Não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si. Ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, ao abrir a Tua palavra, Senhor, que é verdade, que é a palavra fiel, nós pedimos que o Senhor nos ensine,
pelo agir do Teu Santo Espírito em nossos corações, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos esvaziarmos de nós mesmos nesta hora, Senhor, e nos concentrarmos, não apenas aqui, neste momento, Senhor, mas nos concentrarmos na Tua palavra e no agir do Teu Santo Espírito em nós. Nos muda, Senhor, nos transforma, nos faz diferentes, Senhor, a partir da Tua palavra. E nos usa como igreja, Senhor, para fazermos a Tua vontade. Nós Te louvamos, Te agradecemos e agradecemos o Teu agir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, vamos lá. O versículo 5, o pastor já iniciou ele na semana passada, mas é importante que a gente retome um pouquinho dele, porque ele é a base, não só para este trecho que vamos ver hoje, mas ele é praticamente base para toda a carta de Tito. Né? Essa instrução que se encontra no versículo 5 é a filosofia de ministério de Tito. Paulo apresentou a sua filosofia de ministério na semana passada, né, dizendo que ele é um escravo e que ele foi chamado por Jesus como apóstolo para promover a fé, para edificar a fé daqueles que são chamados por Deus. Mas agora Paulo, tomado da sua autoridade apostólica, ele agora delega a missão que Tito deve cumprir. Como o pastor disse na semana passada, Paulo não delegou e não formou outros apóstolos, mas de acordo com a sua autoridade apostólica, agora ele transmite a autoridade para que esse pastor, Tito, cumpra algumas funções e cumpra uma missão. Foi por esta causa que te deixei em Creta. Ou seja, Tito não estava em Creta, mas Paulo agora passou por lá e deixou Tito lá. E disse, Tito, você tem uma missão. Você tem, na verdade, duas missões. A primeira delas é pôr em ordem todas as coisas, ou põe em ordem as coisas restantes. E a segunda ordem é que em cada cidade constituísse presbíteros. E nós vamos trabalhar, então, primeiro com essas duas ideias. O que é pôr em ordem as coisas restantes? É interessante que a gente precisa pensar que nesse contexto aqui onde Paulo plantou essa comunidade, provavelmente, era no contexto missionário. Paulo, como nós estamos vendo na série de Atos dos Apóstolos, Paulo era um missionário em viagem, um missionário pioneiro, que passava por localidades onde não havia igreja cristã, onde não se conhecia Jesus Cristo. E isso aconteceu em Creta. Provavelmente, quando Paulo passou em Creta, não havia igreja. Ele começa, então, a pregar o evangelho para aquelas pessoas, as pessoas se convertem, começam a se ajuntar, e esta é a formação da igreja. Podemos dizer, então, que a formação e a constituição desta comunidade é o fim da missão. Qualquer missionário, quando vai para o campo missionário, o fim dela qual que é? Organizar uma igreja. E como se organiza uma igreja? É só juntar um monte de crente e sair correndo? Não, isso não é o fim da missão. O fim da missão é quando a igreja está organizada, quando ela está em ordem, quando os crentes já entenderam como devem viver em comunidade. É quando os crentes já têm uma liderança própria, que na missiologia tem um nome bonito, chama uma liderança autóctone, ou seja, uma liderança do próprio povo. É aí que a missão é concluída. É aí quando a igreja ela é formada definitivamente. A ideia de Paulo aqui é essa, é que aquela igreja que ainda não estava totalmente organizada, fosse organizada. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto, então, da igreja que agrada a Deus é quando a igreja está organizada, completamente organizada. É lógico que, para isso, ele vai continuar aqui o texto dizendo que era necessário que fossem constituídos os presbíteros, os líderes, a gente já vai chegar lá. Mas a gente precisa pensar que a ordem é dada por Deus. Deus é um Deus de ordem. Deus, desde Gênesis 1, mostra para a humanidade que ele tem ordem nas coisas que ele faz. Né? Quando ele criou a terra, ele não fez o tubarão antes de criar os mares, certo? Ele não plantou as árvores antes de ter terra seca, porque Deus faz as coisas em ordem. Deus chamou um povo e prometeu uma terra, e depois levou o povo para a terra. As coisas que Deus faz na Bíblia mostram ordem. E aqui, mais uma vez, Deus está mostrando a ordem agora na igreja. O missionário vai e prega, o missionário junta pessoas, agora o missionário constitui um líder, nesse caso Tito, e agora o líder vai colocar as coisas em ordem.
Provavelmente esse colocar as coisas em ordem que são restantes mostra para a gente que já existia alguma organização, mas que outras coisas precisavam ser aprimoradas. E a gente vai ver isso não apenas nesse texto de hoje, mas em toda a carta de Paulo a Tito. Principalmente no capítulo 2, quando Paulo vai dar várias instruções para como deveriam ser os relacionamentos dentro da comunidade. E isso também era colocar as coisas em ordem. Outro fato importante que nós vamos ver no decorrer das pregações, provavelmente na semana que vem, que é o afastamento daqueles que são maus homens, que são maus líderes. Porque sempre tem ervas daninhas no meio da horta. Então, uma das coisas a serem colocadas em ordem era tirar aquelas pessoas que estavam fazendo mal para a congregação. Então, essas coisas que precisavam ser colocadas em ordem. E isso tem tudo a ver com a gente, porque as nossas igrejas também precisam de ordem, continuam necessitando de alguns reparos, de alguns endireitamentos. Essa comunidade ela está organizada, mas certamente, se você for perguntar para o pastor, ainda tem coisas que precisam ser colocadas em ordem. Né? Sempre tem um pedacinho aqui que precisa de um ajuste aqui, de um ajuste acolá. Isso faz parte da natureza dinâmica da igreja. E nós precisamos ver que essa colocação das coisas em ordem, ela depende muito da próxima missão que Paulo delegou a Tito, que é constituir presbíteros em cada cidade. E é interessante, em primeiro lugar, falar sobre a localidade. Quando a gente pensa da igreja em Creta, muitas vezes talvez você pense na sua cabeça assim, então tinha uma igreja. Não tinha uma igreja. Muitas vezes no Novo Testamento, quando a gente ouve assim, a igreja em Filipos, ou a igreja em Éfeso, ou a igreja em 1 Corinto, a gente pensa em uma igreja, mas não era bem assim. Eram várias igrejas. Cada cidade, cada bairro talvez tivesse a sua reunião. As reuniões eram feitas nas casas dos irmãos. Não existiam megas igrejas como existe hoje. Não existia uma piba, né, lá em Creta que tinha 1.500 pessoas num culto, por exemplo. Isso é impensável. As reuniões lá tinham 40, 50 pessoas no máximo, em lugares bem grandes. Provavelmente a maioria das igrejas eram menores do que essas. Mas isso é importante a gente entender, que a igreja de Jesus Cristo se reunia em cada cidade da ilha de Creta. Quantas cidades tem Creta? Não sei, não tenho a mínima ideia, não sei quantas cidades tinham na época, mas certamente tinham várias cidades e várias comunidades. Mas o mais importante, era necessário que cada igreja houvessem presbíteros, sempre no plural. A liderança que era necessária que fosse formada, ela é sempre plural. Não era apenas um presbítero para cada cidade, mas provavelmente vários presbíteros para cada cidade. Isso nos faz pensar nos nossos dias de hoje. Será que as nossas cidades têm presbíteros? Será que as igrejas que a gente vai passando por aí, nos rincões aí deste país, possuem igrejas? E se possuem igrejas, possuem presbíteros? Possuem liderança capacitada? Né? Outro dia eu estava conversando com o irmão André, né? E o irmão André ficou sabendo que lá em Minas tem dezenas e dezenas de igrejas sem pastores, certo? Eu mesmo andei por aí em alguns lugares, no sul do Brasil já, no norte, na região de Minas Gerais também, e tenho ouvido muito falar sobre igrejas sem pastores, cidades sem igrejas. No Piauí, o pastor tem trazido algumas notícias, né, de como o Piauí é carente de obreiros, de pastores, de igrejas. Isso mexe com você? Isso mexe comigo. Isso mexe com a minha família. Isso deve mexer com a igreja. Isso mexia com Paulo. Paulo está em busca de uma igreja que agrada a Deus, de uma igreja que esteja organizada e de uma igreja que tenha liderança, competente, para que as coisas fiquem em ordem, para que os crentes sejam edificados. Este era o papel do presbítero. E esse deve ser o nosso sonho como igreja. Esse deve ser o seu sonho como cristão, que em cada cidade, ou de cidade em cidade, existam boas igrejas formadas e com liderança. Nós precisamos sonhar com isso, nós precisamos orar com isso, nós precisamos trabalhar pela formação de obreiros e precisamos enviar esses obreiros, para que em cada cidade haja presbíteros formados. Quem era o presbítero? A palavra presbítero, ela significa um ancião.
Literalmente é um ancião, um homem mais velho, um homem experimentado, um responsável pelo lugar. E daqui a pouco a gente vai ver um outro termo que Paulo vai, em paralelo, trabalhar em relação ao presbítero. Mas, a princípio, nessa primeira aparição dessa palavra, a ideia presbítero significa um homem responsável, alguém experiente, para que pudesse liderar aquela comunidade, para que pudesse ajudar Tito a colocar as coisas em ordem de cidade em cidade, cumprindo o plano missionário do apóstolo Paulo. Esse presbítero não era alguém formado com uma formação educacional como pensamos hoje. Provavelmente alguém que queria ser trabalhado por meio do discipulado, que Tito trabalharia, mas há uma outra ideia, que é a ideia do caráter do irmão que seria convocado. Quando Paulo olha essa informação aqui, passa essa informação para Tito, ele usa a palavra constituir-se. Talvez em alguma outra versão tenha a palavra ordenar-se ou nomear-se, que dá a ideia de não pegar alguém que é incapaz e treiná-lo. Senão, talvez Paulo tivesse usado a palavra discipular ou mesmo treinar. Mas a ideia de que era necessário que ele reconhecesse pessoas do meio da igreja que fossem capazes de serem colocados na posição de presbíteros. E a gente vai trabalhar um pouco mais isso na segunda parte, aqui no segundo ponto, quando formos falar do caráter desses presbíteros. Mas essa primeira parte aqui, em relação ao versículo 5, o que a gente precisa tirar de conclusão? Algumas coisas. Em primeiro lugar, como já disse, nós precisamos trabalhar pelo fortalecimento e pela constituição de presbíteros de cidade em cidade. Esse é um papel nosso como igreja. A segunda coisa é que a igreja ela precisa ser uma entidade organizada, que tenha as coisas em ordem, que funcionem e que mostrem à sociedade que Deus é um Deus de ordem e não um Deus de bagunça. E, por fim, queria lembrá-los que a autoridade ela não é auto-instituída. E aqui é um ponto importante, acho que o pastor falou isso na semana passada também. Ninguém chega num lugar e diz, eu sou o pastor deste lugar. Ninguém pode olhar para si mesmo e dizer que ele é o líder de um grupo de pessoas. A autoridade ela deve ser sempre delegada de uma posição maior para uma posição seguinte. Entende? Paulo tinha maior autoridade e agora ele delega uma porção da sua autoridade para Tito. Assim como Jesus delegou para Paulo, Paulo para Tito, e agora Tito para os próximos presbíteros. E é isso que Paulo fala lá em 2 Timóteo 2:2. E é assim que acontece até hoje. Um pastor reconhece na multidão da igreja alguém capaz de liderar. E aí essa pessoa vai ser nomeada ou ordenada um presbítero naquele lugar. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente ouve igrejas que surgem do nada, com um pastor que da noite para o dia se torna pastor pela sua própria voz ou pela sua própria imposição de mãos. Esse não é o padrão bíblico. Então o primeiro ponto aqui da igreja que agrada a Deus é a organização da igreja, que é o fim da obra missionária. O segundo ponto que a gente vai abordar hoje aqui é a necessidade que a igreja que agrada a Deus tem e precisa de homens de caráter aprovado. Esses presbíteros que seriam nomeados, eles têm algumas características. E essas características são muito importantes. Elas são tão importantes que elas estão na Bíblia. E elas são tão importantes que elas não estão apenas no livro, na carta de Paulo a Tito, também está na carta de Paulo a Timóteo. Ou seja, aquele que está à frente de uma comunidade, ele não faz as coisas do seu jeito, ele não tem o caráter do seu jeito, ele tem o caráter que agrada a Deus. E nós vamos ver isso. Qual é o motivo, então, desses homens de liderança
terem um caráter determinado? E essa resposta não é difícil para nós, como crentes, porque o presbítero, o líder da comunidade, ele é alguém que representa o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o presbítero, por natureza, o mais importante de todos, é o Senhor Jesus Cristo. O líder, o Rei dos Reis, aquele que veio e que começou a fila. A gente não pode esperar que uma entidade que proclama o nome de Jesus tenha homens que não se pareçam com Jesus. Entende essa ideia? Essa ideia deve ser absoluta na nossa cabeça. Então é necessário que este homem, ele seja irrepreensível. É o que está no versículo 6. Começa, alguém que seja irrepreensível. E nós vamos gastar alguns minutinhos aqui falando sobre a irrepreensibilidade. Porque esse termo vai aparecer depois no versículo 7 novamente. Porque é uma palavra importante para o apóstolo Paulo. O que é ser irrepreensível? Ser irrepreensível é ser inculpável. E nos moldes de Jesus Cristo, se o presbítero precisa ser irrepreensível, nós precisamos lembrar que Jesus foi alguém irrepreensível. Olha o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ele, falando de Jesus, não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Talvez você se lembre dos evangelhos, quando os fariseus corriam atrás de Jesus, não só os fariseus, mas também os escribas, os mestres da lei, os saduceus, eles iam atrás de Jesus e eles encostavam Jesus na parede e tentavam criar uma situação para que Jesus contradissesse as Escrituras. Porque se ele fosse encontrado em alguma falha na interpretação das Escrituras, ele seria culpado. Mas não foi encontrado nenhuma culpa em sua boca. O Senhor Jesus passou por essa terra, e apesar de ter sido morto, apesar de ter sido odiado, ele foi um homem irrepreensível, sem erros, sem culpa. Os homens são culpáveis. Nós, homens, somos culpáveis. Nós erramos, nós falhamos. E aqui Paulo, apesar de querer um modelo que se pareça com Jesus, ele entende isso. E essa não é a ideia desse termo. Esse termo não significa perfeito, mas significa alguém em que não se pode bater o olho e achar uma falha evidente de caráter. Que tipo de falha? Paulo vai alistar uma série de comportamentos de caráter que denunciaria se aquele líder poderia ser repreendido ou não. A ideia da irrepreensibilidade é a seguinte: você foi hoje almoçar com seu pai e a mama fez uma lasanha e você foi com uma calça clara, uma camisa branca. E aí quando você foi comer lá a lasanha, pingou aquele molhão vermelho na sua roupa. E aí você veio para a igreja. E aí alguém olha para você e... nossa, tem um molho aí na sua camisa. Tem alguma coisa de errado não está certa. Né? Aponta para você, e o cara tenta esconder aqui, mas ele não consegue esconder. Todo mundo consegue ver uma falha na roupa dele. Isso é só uma ilustração. Agora pensa no seu trabalho. Aquele cara que você trabalha lado a lado, dia após dia. Você começa a conhecer o caráter dele. E aí você começa a conhecer e a perceber que todas as histórias que ele conta são exageradas. E às vezes são mentirosas. Mas aí no outro dia o cara conta outra história e fala assim, não consigo acreditar em tudo que esse cara fala. E aí um dia você pega a mentira dele. E aí você pensa, esse cara é um mentiroso. Sabe quando a pessoa começa a ser chamada, não pelo nome, mas sim pela característica dele? Lá vem o mentiroso, lá vem o orgulhoso, lá vem a nariz empinado. Sabe o que isso denuncia? Uma falha de caráter gritante.
Lá vem aquela irritadinha. Lá vem o iracundo. É quando a pessoa se torna repreensível. Lá vem o orgulhoso. Ah, lá vem aquela lá. Ela sempre está certa. Quando nós convivemos com as pessoas, esse traço de caráter marcante torna aquela pessoa reprovável. Torna a pessoa repreensível. E esse tipo de pessoa não pode participar do presbitério de uma comunidade. Mais uma vez vou dizer, essas pessoas não precisam ser perfeitas. E essas pessoas precisam ser as primeiras a reconhecer as suas próprias falhas, para que ela não vá deixando marcas pelo caminho. Será que alguém na Bíblia foi repreendido? Para a gente ter mais um exemplo de irrepreensibilidade? Sim, temos um exemplo. Olha que interessante que está lá em Gálatas, capítulo 2, mais precisamente no versículo 14, mas a história começa no versículo 11, é quando Paulo está falando aos Gálatas sobre a ideia de os gentios serem aceitos pela igreja judaica, e para que os judeus, para que a igreja gentílica não precisasse ser parecida com os judeus na sua forma, na sua alimentação e tudo mais. Era uma briga naquela primeira igreja, na igreja primitiva. E aí Paulo estava em Antioquia, lidando com gentios e ensinando para os gentios que eles não precisavam cumprir toda a lei dos judeus, quando chega Pedro. E Pedro chega naquela comunidade e começa a comer com os gentios, algo que não era permitido aos judeus fazerem. Mas, quando está chegando um outro irmão lá de Jerusalém, o que Pedro faz? Pedro se afasta dos gentios. E olha o que Paulo fala, em Gálatas 2,14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Essa história aqui é a história de uma repreensão pública de alguém que cometeu um erro doutrinário. Pedro estava fazendo uma coisa, mas depois volta atrás e quer ensinar outra coisa. E Paulo, o grande apóstolo Paulo, agora confronta o grande apóstolo Pedro, recrimina, repreende o apóstolo Pedro. Pedro era perfeito? Nós sabemos desde o Evangelho que não. Mas Pedro era um homem de caráter? Sim, de caráter aprovado e em transformação. Depois disso daqui, Pedro continua ministrando como líder, mas ele foi corrigido. A ideia é que homens não precisem ser corrigidos desta maneira, não precisam ser repreendidos desta maneira, tanto pelo seu caráter em relação à família, em relação à sua participação na sociedade e também em relação às suas questões doutrinárias. É isso que a gente vai ver na continuidade do texto aqui. A primeira porção em que o presbítero precisa ser irrepreensível é em relação à sua família. No versículo 6 ainda, ele diz: esse homem deve ser marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Por que é tão importante a vida familiar para um homem de Deus, para um líder da igreja? Porque, em primeiro lugar, é o plano de Deus. A família não é um dos planos de Deus, a família é o plano de Deus. A família foi instituída por Deus no matrimônio lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus pegou uma mulher e um homem se uniu, e uniu os dois. E agora disse: fiquem para sempre desse jeito, vocês são apenas uma só carne. Portanto, cumprir o mandamento básico, talvez o primeiro das Escrituras, é que o homem tenha uma só mulher, e tenha a mesma mulher durante toda a sua vida. Esse texto não diz que ele tem que ser apenas monogâmico, ou seja, ele pode ter uma mulher de cada vez. Não. A ideia é o cumprimento da ordem original lá de Gênesis 2.
que o marido e a mulher se casem, sejam uma só carne por toda a sua vida. Se o homem ele cumprir esse primeiro aspecto da ordenança de Deus, da constituição do povo de Deus, ótimo, esse cara está habilitado a ser um líder na igreja. Além disso, como eu já disse, as igrejas elas eram reunidas nas casas, ou seja, a vida familiar ela era muito presente na comunidade cristã. Mais um motivo para que esse homem fosse exemplo para toda a comunidade. A segunda parte tem a ver com os seus filhos. Diz que os filhos deveriam ser crentes, ou em algumas traduções, fiéis. O que é isso? É a ideia de que o pai discipula os seus filhos. E a gente já vai ver como isso é importante. Porque a ideia é que o evangelho seja transmitido de geração em geração. E esse era um aspecto antigo também nas Escrituras. Isso vem desde Deuteronômio 6, passa por Juízes, por Provérbios e por todo o Antigo Testamento. Era a responsabilidade dos pais transmitirem a fé aos seus filhos. E agora, na cristandade, continua do mesmo jeito. Quem é o responsável pelos filhos continuarem nos caminhos de Jesus? Se não os pais. Não é a igreja, não é a escola, mas os pais. Então, o pai que tem os seus filhos fiéis e crentes, mostra que ele está se empenhando para cumprir as ordenanças bíblicas, as ordenanças de Jesus. É possível garantir que os nossos filhos sejam crentes o resto da vida? A gente não consegue. Mas é incentivado que a gente o faça? Sim, e muito incentivado. E muito incentivado. Então, a mostra de que, pelo menos os filhos que vivem na casa dos pais são crentes, ou pelo menos não são acusados de devassidão. O que é acusado de devassidão? Aquele filho que não vive como os pagãos. Aquele filho que não tem uma vida mundana. Isso seria incoerente. Não seria? Um líder da igreja, pastor, pregando, dizendo, você tem que ensinar o seu filho sobre o evangelho, mas o filho do pastor está no mundão, não vem na igreja porque está na balada. Combina? Não combina. O pastor, o presbítero, perderia sua credibilidade. Então é necessário que haja pelo menos esse indício de que os filhos estão seguindo no caminho do Senhor. Mas existe uma palavrinha a mais aí, que eles não sejam também insubordinados. E o que é a insubordinação? É aquele filho que não acata a palavra do pai. O insubmisso é aquele que vive por si só, aquele que faz as coisas do seu jeito, aquele que não entra, que não é submisso, que não está debaixo da missão do outro. Ou seja, os filhos não poderiam ser insubmissos. E é muito interessante, porque veja no versículo 10, olha para mim aí no Tito 1:10. Porque depois, isso vai ser alvo da pregação da semana que vem, a gente vai falar sobre as ervas daninhas da igreja de Creta. Olha o que está escrito no versículo 10. Porque existe muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados. É a mesma palavra no texto original, e a nossa Bíblia aqui também traduz como a mesma palavra, que quer nos mostrar o quê? É a continuidade, que a gente daqui a pouco vai ver no versículo 7, que era indispensável que o bispo, quem é o bispo? Já vou falar do bispo. Por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. E essa ideia aqui, saindo do ambiente familiar e falando das coisas de Deus, nos mostra que o bispo ou presbítero, ele precisava ser irrepreensível na sua casa, porque ele iria ser responsável pela casa de Deus, pelas coisas de Deus. Ou seja, se você é fiel no pouco, como disse Jesus, você vai ser colocado sobre o muito. Você não pode querer cuidar das coisas de Deus, da igreja de Deus, se você não consegue cuidar das coisas da sua casa. E aqui, alinhando toda essa ideia, é o seguinte: os insubordinados daquela igreja precisavam ser calados. E como Tito, ou os presbíteros constituídos, calariam
os insubordinados, se ele tivesse insubordinados dentro da sua casa, esse homem não seria apto, porque ele precisava pelo menos pôr em ordem a sua casa, conseguir discipular e doutrinar pessoas dentro da sua casa, debaixo da sua autoridade, para depois conseguir chegar na igreja com mais um monte de gente e fazer a mesma coisa, e discipular os marmanjos, né, e as pessoas da igreja, que não são seus filhos de sangue, mas que precisam passar pelo mesmo processo que você ensina na sua casa. Aí a ideia dos filhos não serem subordinados, para que a gente possa calar os insubordinados dentro da igreja. É receita de sucesso? Calar os de casa vai fazer você conseguir resolver todas as coisas na igreja? Não, não é a receita de sucesso. Mas você precisa de um padrão mínimo de coerência dentro da sua casa, para depois transmitir dentro da igreja. Ok? Continuando aqui, o versículo 7 vai introduzir a palavra bispo. É indispensável, ou seja, isso não pode acontecer senão, ou seja, é necessário que este homem, ele está falando do mesmo homem que seria constituído presbítero, agora ele vai chamar de bispo. E o que é o bispo? O bispo é o supervisor. A palavra bispo, na língua original, ela traz a ideia de epi, que é sobre, scopo, olhar por cima, que para nós poderia também ser traduzido como supervisor. Se você trabalha numa empresa, você tem algum supervisor, né? Algum encarregado, né? Que é o supervisor, alguém que olha o resto de cima, essa é a ideia, aquele que vai avaliar o serviço daqueles que estão embaixo, né? Numa hierarquia, aqueles que estão embaixo. Duas considerações interessantes aqui. Primeiro, o supervisor de uma empresa normalmente é um homem que já passou pela função inferior, né? Então, o Salatiel está abaçando a cabeça, eu vou pegar, né? Então, lá no posto, o cara que é o supervisor já foi frentista, né? Porque ele precisa saber do serviço. Porque se ele não souber do serviço, como ele vai corrigir aquele que está fazendo o serviço? É impossível. Eu não posso ser supervisor num posto de gasolina, nunca trabalhei num posto de gasolina, eu não sei como funcionam aquelas máquinas, quais são as exigências, quais são os perigos, os riscos, não tenho a mínima ideia, não sei como lidar com a segurança do local. Mas alguém que trabalha lá há anos pode supervisionar aquele lugar. Então, a ideia aqui do bispo é essa, é que esse homem tem um caráter aprovado, alguém que é crente em Jesus Cristo há um bom tempo, que já foi testado, provado, já passou por dificuldades, já teve que lidar com problemas em vários aspectos, para que, quando ele for corrigir e dizer, essa sua atitude está errada, ele seja alguém que tenha autoridade para fazer isso. Agora, a segunda consideração que eu queria falar sobre o bispo ser irrepreensível, ou que é indispensável que o bispo seja irrepreensível, é em relação a todos nós como igreja. Porque certamente você deve estar pensando, bom, então Paulo falou para Tito, Tito era um líder, era uma carta pastoral, então isso serve apenas para os pastores, eu não preciso prestar atenção nisso. Não pense desse jeito, tá bom? Esse texto aqui ele não foi feito para dar uma desculpa para o restante da igreja e dizer, igreja toda, viva de um modo relaxado. Só os pastores precisam ser irrepreensíveis. Se você pensa desse jeito, você está enganado. Tá bom? Porque a Bíblia tem muitos imperativos, muitas ordens para todos nós, como crentes, para termos uma vida transformada e uma vida de caráter, um caráter que se assemelha a Jesus Cristo. Ok? Se você não sabe disso ainda, você precisa saber. Todos nós fomos chamados, segundo Romanos 8, 29, a sermos a imagem e semelhança de quem? De Jesus Cristo. Esse é o nosso papel como crentes, edificarmos uns aos outros, para que todos nós sejamos parecidos com Jesus Cristo. Mas a vida do pastor, ela precisa ser um exemplo. Para quem? Para os demais. É necessário que aqueles que estão trabalhando olhem para o seu supervisor e digam assim, aquele cara trabalha bem. Eu quero trabalhar igual a ele. Aquele cara é um modelo de pai, eu quero ser um pai igual a ele. Aquele cara é um modelo de marido, eu quero ser igual a ele. Aquele cara é um modelo de doutrina, eu quero ser igual a ele. Só os homens? Não. Aqui nós estamos falando de uma posição masculina.
Ok? Os presbíteros no masculino, os bispos no masculino. São homens. Homens que assumiriam essa posição. Mas cabe às mulheres também olhar para homens de caráter que se pareçam com Jesus Cristo e falar assim: eu preciso ser humilde como este. Eu preciso ser submisso como este homem. Portanto, a ideia aqui dos traços de caráter, ela serve para toda a igreja. Mas, principalmente para os homens. E olha que interessante, Dia dos Pais, nós aqui homens ganhando bombonzinho, bis, que até já comeram um aqui, ó, já deixaram um papel aqui, já paparam, se vocês pais quiserem comer aí durante a mensagem, para não morrer, né, de fome, fiquem à vontade, mas esse é um assunto principalmente para nós homens. Como eu disse anteriormente, a instrução de Paulo não era que esses presbíteros fossem formados, mas que eles fossem ordenados ou nomeados. Ou seja, a ideia é que a igreja deveria ter homens neste nível, para que ele pegasse o checklist e aí escolhesse dentre esses homens que pudessem ocupar essas posições. Na semana passada estivemos lá em Engenheiro Coelho. Engenheiro Coelho, para quem não sabe, já foi uma dos principais produtores de laranja do nosso estado. Existem, inclusive, alguns barracões, fábricas lá de colheita e manufaturamento de laranjas. E um dos nossos irmãos lá da igreja trabalha com colheita de laranja. E ele levou para um dos encontros da igreja uma sacolona assim, desse tamanho de laranja. Fresquinha, recém-colhida, para a gente fazer suco de laranja lá no encontro da igreja. Então, a ideia é a seguinte: Tito chegaria na igreja e teria um saco de laranja para fazer suco. Agora, imagina que ele pega a laranja, está mofada, joga fora. Pega a outra, está batida, está preta aqui, não dá para fazer suco, joga fora. Pega a outra, corta. Ih, laranja seca. Já pegou laranja seca? Tenta espremer assim, ó, não sai uma gota. Joga fora. Não, a ideia de Paulo é que ao chegar na igreja, Tito pudesse enfiar a mão na sacola e, laranja boa. Laranja boa. Laranja boa. É mais fácil de escolher quando só tem laranja boa. Por isso, nós homens, precisamos olhar para esse texto com atenção. E perguntar para nós mesmos: será que o meu caráter reflete esse texto? Porque quando o pastor for escolher o presbítero da igreja, ele precisa olhar para o homem e falar: esse pode, 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 esse pode. Infelizmente, na grande maioria das igrejas não é isso que a gente encontra. A gente quer pessoas firmes, fiéis, que possam ser escolhidas e nomeadas pastores, mas não se encontra. Procuram-se homens aprovados por Deus para liderar essas igrejas de cidade em cidade. Como são esses homens? Esses homens, em primeiro lugar, precisam ser diferentes. Diferentes de quem? Daqueles que são insubmissos, que a gente viu no versículo 10. Então, nessa lista, Paulo começa falando no versículo 7 sobre aspectos negativos deste homem. E aqui há uma lista de caráter, a gente não vai gastar tempo com cada detalhezinho, tá bom? Porque são muitos os aspectos, a gente não pode gastar tempo com todos eles agora. Mas a ideia, basicamente, é assim, que aqueles insubordinados não estavam submissos a Jesus Cristo, e estavam fazendo mal para a congregação. Então, era necessário que esse bispo fosse diferente daqueles homens maus, daqueles insubordinados, daqueles falsos mestres. Esses falsos mestres, eles certamente se pareceriam mais com o diabo do que com Jesus Cristo. E o líder da igreja não pode se parecer nem com um falso mestre, nem com o diabo. Então, o que ele não deveria ser? Ele não deveria ser arrogante. Arrogante, orgulhoso, achar que sabe tudo, que sabe mais do que os outros. Alguém que não se irrita. Você vai fazer uma pergunta, o cara de você. Isso não é o caráter de Jesus. Jesus não é assim. Não é ligado ao vinho.
E talvez você se lembre lá de Efésios 5:18, que diz: não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher do Santo. Ou seja, alguém que não é controlado por outras coisas, não é controlado pelo vício, alguém que é controlado pelo Espírito Santo. Então esse homem não deveria ser apegado ao vinho. Esse homem não deveria ser violento. Violência combina com o Evangelho? Quando eu leio a Bíblia, não combina. Nada contra, tá bom? Mas eu vou dar um exemplo de uma resposta que eu dei certa vez para um jovem que veio me perguntar: pastor, posso fazer MMA? Você já pensou, você já imaginou Jesus no octógono batendo em alguém até sangrar? Aí ele falou: não. Então escolhe. Tá bom? Então, assim, nada contra quem faz, nada contra quem se diz crente que está lá no octógono, mas a violência não é um aspecto bíblico do Novo Testamento. Tá bom? Essa pessoa também não deveria ser ganancioso. E nós estudamos em 1 Timóteo, no primeiro semestre, passamos pela ganância dos falsos mestres, como os falsos mestres usam a estrutura da igreja para enriquecimento próprio, certo? Vi uma notícia semana passada que determinada igreja, que eu nem sei o nome, nem sei onde é, nem conheço todo o contexto, mas que estavam cobrando pelo batismo. Então o irmão lá na igreja ia batizar e tinha que pagar uma taxa para o batismo. Tudo bem, tinha uma camiseta, tinha alguma coisa lá, a igreja batizou mais de 1.000 pessoas num dia, faz a conta aí. Lembrou de dinheiro, o caixa da igreja. Existem irmãos, infelizmente, não estou dizendo que esse é o caso nessa igreja, mas é um pouco estranho, porque existem igrejas enriquecendo, existem pastores enriquecendo às custas deste negócio chamado igreja. Bispo irrepreensível, não seja parecido com essas coisas. Fuja dessas coisas. Pelo contrário, versículo 8, o bispo, esse líder da igreja, o pastor, o supervisor, ele deve ser algumas coisas. Como esse homem deve ser? Ele deve ser hospitaleiro, ele deve receber, a sua casa deve ser aberta, a sua casa deve ser transparente, ele não deve esconder nada na sua casa, o funcionamento da sua casa. Ele deve ser o primeiro a receber as pessoas na sua casa e mostrar como funciona a sua vida, a sua família. Receber missionários, receber pessoas em necessidade, acolher pessoas, aconselhar pessoas na sua própria casa. Essa pessoa deve ser amigo do bem. Interessante, Alguém que gosta de fazer benfeitorias para os outros. Alguém que quando vê uma necessidade, alguém sofrendo, ele gosta, ele é amigo do fazer o bem. Olha que característica legal, importante. Alguém que sempre está ponto a ajudar. Ele deve ser sensato, alguém que faz bons juízos. A imagem do homem lá de Provérbios, alguém que é sensato, alguém que é justo, que ama a justiça de Deus e tenta promover essa justiça. Alguém que vai julgar causas na igreja e precisa ser justo. Um homem, lógico, piedoso, um homem que ama a Deus, que anda nos caminhos de Deus. Ele deve ter domínio de si. Interessante o contraste, Ele não deve ser dominado pelo vinho, mas ele deve dominar a si próprio. Essa lista aqui do que ele deve fazer lembra um pouco a lista de Gálatas 5:23, do fruto do Espírito, pessoas que são dominadas pelo Espírito. Pessoas dominadas pelo Espírito são pessoas que se pareçam com Jesus. Os falsos mestres se parecem com o diabo, mas os bispos irrepreensíveis são cada vez mais parecidos com Jesus. Como é uma igreja que agrada a Deus? Em primeiro lugar, ela é organizada. Em segundo lugar, ela tem líderes de caráter aprovado, homens fiéis na palavra. Como eu já disse, todos nós, como crente, precisamos ter um caráter aprovado como este. E a gente não pode esquecer daquilo que Jesus fez por nós. Porque lá em 2 Pedro,
capítulo 1, versículo 3, diz que pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isso significa que todos nós crentes, todos nós homens, já temos o que nós necessitamos para ter esse caráter exigido por Tito, exigido por Paulo. Esse caráter já habita dentro de nós. Jesus já está dentro de nós, o Espírito Santo já habita em nós. Nós, homens carnais e pecadores, é que precisamos sair da frente e dizer, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo viver de verdade a nossa vida, esse caráter vai aparecer. E aí os líderes vão aparecer. E aí cabe o quê? Ao Tito ou ao pastor da igreja apenas nomear esses homens. Essa é a lógica desse texto. E nós não podemos esquecer que esse bom caráter cristão ele precisa ser revelado, demonstrado, primeiramente em casa, mas também na sociedade e também na igreja. Mas precisamos ter em mente, sim, que os líderes da igreja são o exemplo da comunidade. E é por isso que Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E é por isso que Paulo disse para Timóteo, Timóteo, seja um exemplo na igreja. Porque o líder precisa ser um exemplo. A gente também não pode se esconder atrás de assim, não, eu não sou um exemplo, eu sou um homem falho, não me copiem. Não, 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 isso aí é hipocrisia. O líder precisa ser alguém digno de ser imitado. A gente não pode fugir disso. Assim como um pai tem que ser digno do seu filho e imitá-lo. O líder de uma igreja precisa ser digno de ser imitado. Amém? Vamos para a última parte? A igreja precisa da palavra de Deus. E aí esse é um caráter importante do bispo. O bispo, no versículo 9, diz que ele tem que ser apegado à palavra fiel. E o que significa essa palavra apegado? Significa devotado. Alguém dedicado totalmente. Conhece alguém que é apegado ao Corinthians, por exemplo? O cara se dedica ao Corinthians, de noite, vai em todos os jogos, compra camisa, só fala do Corinthians. Já viu alguém dedicado à palavra de Deus? É alguém que lê a palavra todo dia, que ama a palavra, que escuta a palavra, que em qualquer conversa sai da sua boca a palavra de Deus. Esse deve ser o bispo irrepreensível. Alguém que ama tanto, que se alimenta tanto da palavra de Deus, que agora pode ser o padrão de ensino da palavra de Deus. Por quê? Porque o líder da comunidade é o responsável por alimentar a igreja com a doutrina, que é essa palavra fiel. A palavra fiel é o evangelho, são as escrituras. A palavra fiel é o que está de acordo com a doutrina. A doutrina é o ensino que receberam de Jesus foi passado para os apóstolos. Essa doutrina, ela precisa ser transmitida à comunidade. E este homem, apegado à palavra fiel, é que vai poder transmitir esta doutrina. Portanto, a igreja que agrada a Deus, ela tem como centralidade o quê? As Escrituras. E quem que é o mediador dessas Escrituras para a comunidade? O bispo, que tem um caráter íntegro e que consegue transmitir as Escrituras, que é diferente dos falsos mestres que a gente vai ver no restante da carta. Homens que ensinavam as Escrituras de maneira, usando essa palavra, enviesada, né? Que com algumas preferências, não ensina uma parte, altera um pouquinho aqui, diz que não é bem assim, e aí esse cara vai torcendo as Escrituras. Não. Esse cara precisa ser apegado à doutrina. E ele precisa transmitir a doutrina. Mas é só isso? Não. Como essa palavra deve ser ensinada? Né? E para que essa palavra precisa ser ensinada? E aí existem as últimas duas questões aqui do nosso texto para a gente terminar. Dois aspectos importantes que o bispo precisa pregar a palavra de Deus. Dois objetivos. Em primeiro lugar, para quê? Mostra a finalidade do porquê esse homem deve ser apegado à palavra. Primeiro, para exortar pelo reto ensino.
A palavra exortar, ela tem a ideia de chamar alguém do lado e corrigir, consolar, admoestar, encaminhar, mostrar o caminho certo para aquela pessoa. Essa é a ideia. Então, essa pessoa deve ser capaz de fazer isso. Lembra que ele foi capaz de ensinar os seus filhos. Agora ele vai ser capaz de exortar a comunidade pelo reto ensino. E aqui é um detalhe bem interessante. Essa palavra reto ensino aqui, ela é traduzida de algumas maneiras diferentes em outras versões. Na NAA, reto ensino, em algumas traduções, verdadeiro ensino, em outras traduções, sã doutrina. O que a palavra sã tem a ver com reto? A palavra que é usada aqui é uma palavra que traz ideia de higiene. É uma palavra que traz a ideia de algo saudável. Ou seja, o ensino que ele traria para essas pessoas, para exortar essas pessoas, é um ensino saudável. Saudável lembra da laranja, né? Da laranja boa, lembra da pessoa que tem um caráter saudável. Mas mais do que isso, lembra de doença. Porque existiam pessoas naquela comunidade que tinham um ensino doente. E essas pessoas, elas também poderiam ser restauradas com esse ensino saudável, que é o que vai estar, inclusive, no versículo 13. Se você olhar lá no versículo 13, vai dizer assim: esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda severamente para que sejam sadios na fé. Olha a palavra sadia de novo aí. É a mesma palavra. Ou seja, aqueles homens que são repreensíveis, que eram os insubordinados, eles tinham uma doutrina doente. Mas o bispo irrepreensível tem uma doutrina saudável. Para quê? Para trazer saúde, correção para a comunidade. Esse é um dos papéis do bispo, aquele que porta a palavra saudável e que vai trazer saúde para a comunidade. E o segundo objetivo dele ter uma igreja centrada na palavra de Deus era convencer os que contradizem este ensino. Olha que papel difícil, não apenas de mostrar o que era reto, mas de pegar alguém que está indo para o lado errado e convencer a pessoa: você está indo para o caminho errado, não vá para lá, esse é o caminho errado. E ele precisa ter um poder de persuasão, a ponto de mostrar o erro para a pessoa, a ponto de trazer as pessoas de volta para o caminho saudável. Muitas vezes as igrejas vivem com pastores que deixam os caras, cada um fazer o que querem. Não, quem comanda é a doutrina, é o evangelho. O evangelho traz saúde e o evangelho corrige aqueles que estão na rota errada. Esses eram os dois papéis em relação à doutrina que o pastor, que o presbítero precisa ter para a sua congregação. Então, qual que é a igreja que agrada a Deus? É uma igreja organizada, que cumpre o papel missionário de estabelecer igrejas bem formadas. A igreja que agrada a Deus é a igreja que tem homens de caráter aprovado, que possam ser provados e que possam ser modelos e exemplo para a comunidade, que se pareçam cada vez mais com Jesus. E a igreja que agrada a Deus é a igreja que tem a centralidade da palavra de Deus, que traz cura e que traz direção para os seus membros. Como nós, como igreja, podemos atuar? Como nós podemos aplicar esse texto aqui? Bom, em primeiro lugar, esse texto, primeiramente, é para os líderes. Então, você que lidera alguma coisa nesta igreja, precisa olhar com muita atenção para esse texto, porque você precisa cuidar da sua família. A sua família é importante para Deus. Os seus filhos são importantes para Deus. Não queira, não sonhe em trabalhar na igreja, em ser um pastor na igreja, ser um líder na igreja e largar a sua família para trás. E esse é um assunto muito importante para todos nós, homens, pais, nesse dia, parabéns aos pais. Leva essa para casa, uma mochila cheia de responsabilidade para você. Em segundo lugar, se você que deseja ser líder, que deseja liderar ou que lidera alguma coisa, dedique-se à palavra de Deus. Seja apegado à palavra de Deus.
Você que é pai, seja apegado à palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus aos seus filhos, à sua casa. Mas e para a igreja toda? Como nós podemos sair transformados desta reunião? Primeiro, você precisa participar desta obra de organização das igrejas. Você precisa ser alguém que ora, alguém que investe, alguém que se preocupa com o estabelecimento de igrejas de cidade em cidade. Mas também nós precisamos ser alguém que buscamos transformação do nosso caráter. Tanto os homens quanto as mulheres, tanto os líderes quanto os que não são líderes. Nós, como igreja, precisamos evidenciar uma vida que se pareça mais com Jesus, cheios do Espírito Santo, e nos pareçamos menos com o diabo e com os falsos mestres. Nós precisamos estar mais perto de Jesus, precisamos depender mais de Jesus. Precisamos olhar, e aqui vai uma lição de casa para cada um de nós. Você precisa olhar para essa lista e dizer sinceramente para você mesmo, no que eu ainda preciso crescer mais. Puxa, eu sou muito irritado. Então você precisa se submeter a Cristo nesse aspecto. Talvez você seja ganancioso e você precisa se submeter nessa área mais a Jesus Cristo. Talvez você não queira abrir essa casa nunca para ninguém. Talvez você precise ser trabalhado pelo Espírito Santo nesta área. Nós, como igreja, precisamos olhar para essa lista e levar ela a sério e colocar isso diante de Deus em oração, para que possamos ser transformados para a glória de Deus. Além disso, nós precisamos valorizar os líderes que nós temos, porque essa tarefa não é fácil. Mas os líderes de cada igreja foram homens selecionados para trazer saúde para a igreja. E nós precisamos valorizar organização, liderança, homens comprometidos com a palavra de Deus. Honrar esses homens e nos submetermos ao ensino saudável desta liderança sadia. Amém? Podemos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é o Rei dos reis. O Senhor é o guia, o Senhor é o Senhor da igreja. E esse texto nos mostra que o Senhor não quer que a igreja seja de qualquer jeito. Nos ajuda, Senhor, a continuar organizando as coisas que precisam ser organizadas, mas também nos ajuda, Senhor, a sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Nos dá um coração inclinado, Senhor, a continuar a obra missionária, de ter cidades com igreja, com líderes, e com líderes capazes de demonstrar Jesus através das suas atitudes, mas também capaz de ensinar a tua palavra. Ajuda essa igreja, Senhor, a continuar sendo centrada na palavra de Deus. Nos ajuda, Senhor, a encontrar líderes na sua comunidade. Esse é o meu desejo, Senhor, nossa oração em nome de Jesus. Amém.